Essa é uma receita fácil, muito fácil. E eu sinceramente amo esse tipo de receita porque é uma receita que você não precisa fazer massa, não precisa fazer o recheio. Você vai apenas comprar a massa e modelar os pastéis. Pode ser mini pastel, pastéis para festa, para coffee break ou para lanchonete. E apesar de ser uma receita muito fácil, você só tem que prestar atenção nas dicas e nos segredinhos. E para que essa receita fique mais prática, eu escolhi o recheio de queijo e presunto. Você pode escolher o recheio aí de sua preferência. Eu comprei 200 gramas de queijo prato e 100 gramas de presunto. Mas o que foi que eu fiz? Eu dividi o queijo, aqui eu tenho só queijo prato, e aqui eu coloquei uma fatia de presunto, uma fatia de queijo prato, uma fatia de presunto, uma fatia de queijo prato, porque eu vou fazer aqui 2 recheios, um só de queijo e o outro misto, queijo e presunto. Você pode cortar o tamanho que você quiser. Eu vou fazer mini pastéis. Olha, a fatia aqui, eu vou cortar assim, a fatia de queijo e presunto, tá? Olha só, o recheio misto, uma fatia de queijo e presunto, tá vendo? Isso daqui fica prático. E assim, anote essa dica aí no seu caderninho. Eu vou modelar aqui o misto de queijo e presunto no formato quadradinho. Já esse daqui de queijo, eu vou modelar compridinho. Então, para isso, eu tenho que cortar aqui compridinho. O de queijo, eu vou modelar assim, comprido. Já o de presunto e queijo, eu vou modelar assim. Dá para ver a diferença, né? Quadrado, retangular. Eu vou abrir a massa e o tamanho, o comprimento aqui, de 60 centímetros. Uma fatia de queijo e presunto. Eu vou colocar aqui. Outra fatia. Quando você for rechear, tenha o cuidado de colocar um pouco distante, desse jeito que está aqui, olha, assim. Aí você vai cobrir com a outra parte aqui, assim. Esse comprimento aqui, olha, 30 centímetros, para marcar. Aqui eu tenho 2 cortadores. Ah, Edva, eu não tenho cortadores. Você não vai deixar de fazer, você pode usar a faca. Mas o que eu quero que você entenda aqui desses cortadores é que esse aqui, ele só corta, né? Você já colou aqui a massa pressionando, ele só corta assim. Olha. Tá vendo? Ele só corta. Esse daqui, o formato dele aqui, ele fecha. Ele, além de cortar, dá para perceber, né? Além de cortar, esses dentinhos aqui fecha a massa. Então, eu prefiro esse daqui. Olha. Olha só como ele fica lindo. Simples, fácil e prático. Agora aqui é só você colocar em uma bandeja, você pode colocar vários, um por cima do outro, sem remover o plástico, tá? Agora eu vou modelar com o recheio de queijo. Dá para perceber a diferença, né? Quadrado e retângulo. Recheios diferentes. Queijo e queijo e presunto. Olha só. Anote algumas dicas aí muito importantes no seu caderninho. A quantidade aqui de 1 quilo depende do tamanho que você vai cortar.
você pode cortar menor. Aqui eu só estou trazendo a ideia para que você faça aí. Uma outra coisa também é que a quantidade depende da marca da massa que você vai comprar. Tem massa que ela não tem essa espessura aqui, ela é mais grossa, então isso depende muito. E para que você tenha noção aí, aqui eu modelei 65 unidades, tá bom? Então anote isso aí no seu caderninho, desse tamanho aqui. E desse jeito que está aqui, eu já posso fritar. É só remover aqui, olha só, o plástico e levar para fritar. E se você me perguntar nos comentários, Edva, eu posso congelar? Pode. Eu modelei alguns, olha só. Dá para perceber, né? Super congelados. Para fritar, escreva essa dica de milhões aí. Você não precisa descongelar. Desse jeito que está aqui, você vai levar apenas para o óleo. Com óleo quente, você vai apenas colocar lá. Não precisa descongelar. Note essa dica aí. Olha. Totalmente fica assim, com esse sonzinho de pedra. Qual a validade no freezer ou no congelador da minha casa? A validade é de 60 dias, mas eu tenho certeza que você vai vender antes. Ai, gente, cadê meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Agora eu vou fritar. Ah, outra coisa para você escrever aí. Não descongele e congele novamente, porque a qualidade não será mais a mesma. Uma vez congelados, você já vai tirar do freezer e levar direto para a fritura, tá? Outra coisa, eita, Edva, que você tá cheia de dicas. Não coloque um recheio com caldo, sabe? O caldo líquido escorrendo. Você tem que fazer recheios cremosos, tá bom? Agora eu vou fritar e você não precisa descongelar os congelados. Você vai colocar direto no óleo, depois que o óleo aquecer. E outra coisa para você escrever aí no seu caderninho. Quando você for fritar, não frite juntos os pastéis congelados com esses daqui descongelados, porque o tempo de fritura é outro. Aqui agora eu vou tirar o plástico e vou fritar os pastéis. E a temperatura do óleo para fritar os pastéis não é a mesma temperatura para fritar coxinha, quibe, risole, não. A temperatura do óleo é entre 140, no máximo 150. Mantendo essa temperatura, a fritura dos pastéis ficam perfeitas. E agora eu vou aquecer o óleo. Essa forma aqui não é uma forma de gelo. Isso aqui é uma forma de modelar mini pastéis, onde você coloca a massa, o recheio, depois cobre com a massa. Se você quiser modelar desse jeito aqui, também pode. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal modelando os mini pastéis aqui nessas formas, nessa daqui e nessa. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. E eu não modelei aqui, porque se você não tiver aí as formas para modelar os mini pastéis, você pode fazer desse jeito aqui, que fica perfeito. E agora eu vou fritar. Olha só, dá para perceber a diferença, né? Da produção. Com certeza. Gente, produção já tá por aqui. Já tô por aqui. Queijo e queijo de presunto. Qual que eu vou experimentar primeiro? Qual que você quer? Presunto. Pronto, já já você experimenta. E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Aqui eu tenho uma caixa, é uma caixa de papelão quadrada e o tamanho dela é de 20 centímetros aqui. E para organizar na caixa é só colocar. Fala aqui para mim nos comentários, você é do tipo que forra a caixa com um papel manteiga ou não? Gente, aqui eu só forrei hoje, mas quem já me acompanha aqui no canal, eu coloco sem forrar.
Você faz como? Você forra ou não forra? Coloca a sua etiqueta com o seu número e nome e entrega ao seu cliente. E olha, eu iria amar receber uma caixa dessa. E agora vamos experimentar, né? Já tô por aqui. Produção, hein? Gente do céu. Pastelzinho é um negócio bom, viu? E se você me perguntar nos comentários, Ediva, por quanto que eu posso vender? Gente, isso é uma coisa que eu não posso falar para você, porque isso depende... Vou fazer de conta que nem vi. Você tava falando de quê mesmo, hein? Sim, viu, gente? Fazer de conta que nem vi. Ê, produção! Ah, é demais, não aguento não. Tchau! E o preço de vendas, isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Aí você pode estar aí, mas Ediva, então como é que eu vou precificar os meus salgados? Eu tenho um e-book de precificação, onde eu mostro todas as dicas para você precificar aí as suas receitas. E o melhor de tudo, não serve apenas para salgados. Com esse e-book você nunca mais vai ter essa sensação de que será que eu estou lucrando? Será que eu estou perdendo dinheiro? Vou deixar o link no comentário fixado para que você adquira já o seu e-book de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. Gente, esse e-book, ele é maravilhoso. Vale a pena, se você não sabe precificar, vale a pena você comprar esse e-book. Olha só, esses daqui, desse lado aqui, foram os congelados. E eu quero que você observe que a qualidade é a mesma, olha, tá vendo? Não muda. Então, como eu falei, não precisa deixar descongelar. É só levar direto do freezer para o óleo, tá bom?